E já comigo aqui no estúdio, Ana Bartman, doutora Ana Karina Bartman, especialista em reprodução humana, uma figuraça que eu já tinha ouvido falar muito, mas estou conhecendo hoje também, mas a sua fama, doutora, te antecedeu. Eu já conhecia muito do seu trabalho e é um prazer recebê-la aqui para conversar um pouco sobre um tema assim tão em voga, né? E que um tema também que, acredito eu, as pessoas tenham muitas dúvidas no processo. Então, hoje a gente vai conduzir isso, doutora, de uma forma assim, bem descontraída, para você nos explicar como é que começa esse processo de decisão de procurar um especialista em reprodução humana. Bom, primeiro eu agradeço, né, estar aqui. O casal geralmente tem dificuldade de entender quando que ele deve realmente procurar um especialista, né? E atualmente a gente define o casal com dificuldade procriativa quando a gente tem 1 ano de relações sexuais frequentes sem conseguir realmente uma gravidez, uma concepção, né? 1 ano. 1 ano. Depois. Antigamente era 2 anos, hoje a gente já considera 1 ano. Tá. Lógico que a gente tem que dizer que as relações sexuais precisam ser frequentes, né? Não vale aquele casal que está 1 mês, tem relação 1 vez por mês e aí diz que tem uma dificuldade. Tem que ser pelo menos umas 3 vezes por semana. Geralmente quem está querendo, o casal que está querendo engravidar, digamos assim, eles se preocupam com essa questão da data de fecundação, de ovulação. Isso. A gente nem considera mais isso. A gente pede que o casal, no período que eles estão realmente querendo ter um bebê, todo dia, de que eles tenham dia sim, dia não, realmente relações sexuais frequentes e não se preocupem tanto com a questão da ovulação. Até porque a ovulação ela pode acontecer antes do esperado e pode acontecer posteriormente ao que o casal está imaginando, né? Tá. Então a gente realmente não deve ficar tão preocupado com o período que teoricamente é o período fértil, né? Simplesmente. E o que acontece quando, então, depois de 1 ano, como é hoje a orientação, ele procura alguém de confiança? Imagino que é um momento em que as pessoas façam aí por indicação, mas sempre um especialista na área. Quando ele chega para você com o desejo, né? O casal chega com esse desejo, qual é o procedimento? A gente, geralmente, quando chega para mim, já passou pelo seu ginecologista, o ginecologista já pediu uma série de exames, né? E a gente vê os exames que foram solicitados, eventualmente a gente complementa outros exames, e aí a gente define o que aquele casal precisa, né? Se o casal precisa de um tratamento que a gente considera um tratamento mais simples e de baixa complexidade, ou se ele precisa de um tratamento realmente mais agressivo. Que seria o implante dos óvulos? A gente tem 2 modalidades, né? A gente tem a modalidade de baixa complexidade, que seria o coito programado, ou seja, quando a gente meramente programa o dia da relação sexual. Muitas vezes a gente dá medicamentos para paciente ovular, então a gente acompanha isso com ultrassom e aí a gente determina o dia da relação sexual. Tá. A gente tem também, ainda na baixa complexidade, a tal da inseminação. A inseminação é um procedimento simples, tá? Um procedimento que pode ser feito, às vezes, até no próprio consultório, né? Inseminação, a gente, desmistificando o assunto, ela é colhido o esperma e é inserido no óvulo da mulher? Não. Na verdade, essa é uma confusão que as pessoas fazem. Na verdade, a inseminação... Não falei que nós íamos fazer isso, que eu ia te perguntar tudo quando estivesse no ar, porque as minhas dúvidas podem ser a dúvida de todo o nosso pessoal. Com certeza, inclusive médicos têm essas dúvidas. A inseminação, ela é exatamente o que a gente faz com os animais. Hoje, uma vaca, por exemplo, ela não tem mais atividade sexual. 100% das vacas comerciais são inseminadas. Então, a gente pega o sêmen de um touro reprodutor e insemina, geralmente com características genéticas que a gente prefere, e a gente insemina aquela vaca. A mesma coisa acontece com o ser humano, é um pouco rude falar isso, mas a mesma coisa a gente faz com a mulher. A gente pega o sêmen do marido, né, ou de um doador, no caso, né, e esse sêmen ele é preparado, e ele é introduzido dentro do útero da paciente. Tá. Então, a fecundação acontece dentro do organismo da mulher. Ok. Tá? Então, não é utilizado o laboratório de fertilização. Tá. É usado apenas o laboratório para processamento do sêmen. Tá. Tá?
Então, esse é um procedimento simples, ainda a gente considera de baixa complexidade. Quando a gente parte para os procedimentos de alta complexidade... Ou seja, quando isso não funciona, é preciso partir para o de maior complexidade, ou vocês já sabem? Eventualmente a gente tem, o que determina basicamente do casal já ir imediatamente para alta complexidade é trompas entupidas, Tá. né? Então o espermatozoide nunca vai encontrar o óvulo, então já determina que a gente precisa fazer alguma coisa de laboratório mesmo, ou quando o sêmen realmente não tem capacidade. Essas são duas situações em que a gente já vai direto para alta complexidade. Ok. E a alta complexidade é a fertilização in vitro, né? Então aí nesse caso sim, a gente capta os óvulos da paciente, pega o sêmen do marido e faz o encontro do espermatozoide com o óvulo no laboratório. É o que se chamava de bebê de proveta. Antigamente se chamava de bebê de proveta. Esse é aquele momento em que vai para o tubinho, que se juntam e... não é mais tubinho. Não é mais tubinho? Não tem mais proveta, por isso que a gente não fala mais proveta. Não tem mais tubinho. Hoje é uma plaquinha, né? Cada plaquinha tem um óvulo, a gente coloca os espermatozoides juntos naquele óvulo, naquela plaquinha, e no dia seguinte a gente vai checar quantos daqueles óvulos foram fecundados, tá? Como a gente quer que a paciente tenha muito mais óvulos, a gente dá uma quantidade muito grande de hormônios para essa paciente e, então, numericamente, a gente também tem uma chance maior de gravidez do que na inseminação, tá? Doutora, é esse momento que define ou acontece que a maioria, não sei se é a maioria, agora estou perguntando mesmo se é a maioria, desse tipo de procedimento, que as mães têm gêmeos, trigêmeos, é por causa disso, é nesse momento, se pode fecundar um só, mas podem fecundar 2, 3, como é que funciona isso? A gente, exatamente por uma questão matemática, a gente quer muitos óvulos e muitos embriões. E hoje a legislação é bem clara em relação a isso, dependendo da idade da paciente, a gente pode transferir 2 ou 3 ou até eventualmente 4 embriões, mas a gente evita fazer uma transferência de múltiplos embriões porque, por exemplo, trigêmeos a gente sabe que é 100% de prematuridade, né? Tá. Então a gente não quer trigêmeos, então a gente prefere transferir um único embrião ou 2 embriões, porque mesmo sendo uma transferência de um único embrião, esse embrião ainda pode se dividir e virar 2 embriões. Mas, de qualquer jeito, essa chance é pequena, né? Mas a gente sempre prefere que seja uma gestação mais próximo do normal. Doutora, tá? Como tudo na medicina, com o avanço da tecnologia, vamos dizer, de 10 anos para cá, o que facilitou para a vida desses casais que têm que procurar esse tipo de ajuda para a fertilização? Houve algum avanço mais significativo ou isso vem caminhando ainda de uma forma mais sofrida? Eu acho que teve muita coisa que mudou, a gente melhorou muito a aplicação de medicamentos, a gente está chegando numa fase de fazer maturações in vitro, da paciente não ter que usar tanto hormônio. Ainda não chegamos nesse estágio, mas estamos prestes a paciente sofre um pouco. Sofre muito. A mulher sofre muito. A mulher tem que tomar uma carga hormonal altíssima, né? Isso tem consequências, aumento do risco de trombose e tudo mais. Mas a gente está chegando num momento em que a gente realmente vai fazer maturação in vitro. A gente consegue hoje preservar óvulos de pacientes com câncer, o que é muito importante, né? A gente consegue... Explica isso um pouquinho mais, porque eu acho que tem algumas coisas importantes que você está falando e muita gente não entende de prima, assim, né? Como eu, em alguns momentos eu babo aqui colorido. O que significa isso? Um paciente tem câncer, aí é colhido... No caso do homem é muito mais simples, né? Porque o espermatozoide é fácil de acesso, então um homem com câncer, a gente sugere que ele faça algumas coletas de sêmen e esse sêmen seja processado e congelado, tá? E o sêmen também tem uma condição boa de sobreviver ao congelamento e ao descongelamento. No caso dos óvulos, sempre foi muito mais difícil. A mulher eu sou feminista, mas eu tenho que dizer que a mulher é mais complexa, né? Então, no caso de congelamento de óvulo, a gente sempre teve muito mais dificuldade. E hoje a gente consegue congelar óvulos, né? Então, no caso de uma paciente que pode receber estímulo, né? No caso de um câncer que a gente tem tempo e que a gente pode dar o hormônio, a gente faz esse tratamento.
capta esses óvulos e congela esses óvulos amadurecidos, né? No caso de pacientes que não têm tempo ou que não podem receber essa estimulação, nós temos a possibilidade de captar imaturo e amadurecer in vitro, ou até fazer uma retirada de um fragmento de ovário. Tá? Existe também a possibilidade da gente captar óvulo do seu ciclo natural, que a gente chama de fertilização in vitro natural. Tá? Então, existem modalidades hoje que até 10 anos atrás isso era impensável. Impensável. Né? É interessante, porque um câncer pode pegar qualquer um a qualquer hora de surpresa e até, antigamente, eliminar o sonho da maternidade ou da paternidade E por hoje conta a gente da doença. pode, inclusive, fazer fragmento de ovário, inclusive de crianças. Tá? Crianças legal. com leucemia, com linfomas, enfim. Doutora, eu tenho uma coisa que eu preciso perguntar antes que eu sou super curiosa, mas eu sei que a senhora está comemorando, a clínica Ana Karina Bartmann está comemorando 1 ano já fazendo parte do Hospital da UNAERP, aqui em Ribeirão Preto, Hospital Escola. Isso mesmo. Então, inclusive, meus parabéns à UNAERP. Eu sei que foi uma grande conquista trazer a doutora Ana. Esse ano a própria UNAERP está comemorando 90 anos, né, de história aqui em Ribeirão Preto. Então, parabéns à UNAERP e parabéns por terem trazido uma profissional desse gabarito. Então, você está no Hospital Escola, na UNAERP, e sei que você tem a sua clínica também, tudo bem. Qual é o acesso que a população tem hoje, assim, de uma forma geral, sem nos alongarmos muito, a esse procedimento para quem não pode pagar, não tem acesso à clínica particular? Nós temos, na verdade, a clínica é privada, né? A UNAERP é uma universidade privada. Tá. A clínica Ana Bartmann, que está dentro da UNAERP, também é privada. Tá. Então, nós, a princípio, temos atendimento privado, né? Mas nós temos um projeto de atendimento de pessoas com dificuldades realmente financeiras. Então, um projeto de baixo custo, tá? Isso é um desejo nosso e um desejo também da reitoria, né, da Alicia Bonini, a gente precisa dizer, de atender a população que realmente gostaria de entrar nesse processo e não tem condições. Então, existe um custo, é muito importante esclarecer isso, porque as pessoas muitas vezes vão nos procurar lá achando que o atendimento é gratuito, não é gratuito. Ainda não é. Não é gratuito, mas é mais ou menos 50% do valor que seria o valor clínica privada. O atendimento da paciente privada e da paciente que entra pelo ambulatório de baixo custo, vamos colocar assim, é exatamente igual. Tá? Então, a paciente não terá uma diferença por ser uma paciente que está no projeto de baixo custo. Tá pagando mais. De jeito nenhum. Também será atendido por mim, também será atendido pelos estagiários, também será atendido pela minha irmã, que faz a parte administrativa, exatamente com o mesmo carinho, com o mesmo acolhimento. Então, não há nenhuma distinção em relação a isso. Mas há um custo, e esse custo é fixo, é determinado simplesmente pela renda do casal. Vamos torcer, então, para que logo isso seja ampliado, né, com o esforço, como você diz, da Alicia Bonini, que é hoje uma das diretoras da UNAERP. Se vocês tiverem alguma dúvida, Ana Karina Bartmann vai estar disponível no nosso Vera e Você, no nosso Facebook, a indicação para poder estar contactando. Eu te agradeço, Ana Karina, por ter vindo aqui. Agradeço a Ana Cristina, que sempre foi um contato muito simpático, tomando conta de você nos bastidores, não é verdade? Sem ela não ia dar, né? Com competências diferentes, são 2 irmãs que trabalham juntas e se complementam, é uma história muito bonita, viu? Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Obrigada. Tá.